Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro A Febre das Tulipas, da escritora inglesa Deborah Moggach. Esse livro foi uma ótima surpresa, foi uma das leituras que eu escolhi para ler durante o feriado do Carnaval, quando eu estava viajando. E eu escolhi uma leitura que fosse bem leve, e realmente ela é leve nos dois sentidos, porque ela é bem fininha e uma edição paperback, e além disso é uma leitura bem dinâmica e que me instigou bastante na última terça-feira, quando eu cheguei. Voltei de viagem, eu passei a tarde inteira lendo esse livro porque eu não conseguia me desgrudar desses personagens e eu queria saber qual seria o desfecho. Bom, a autora desse livro é a escritora inglesa Deborah Moggach. Talvez você já tenha ouvido falar nessa autora porque ela foi a escritora também do livro O Exótico Hotel Marigold, que virou um grande clássico do cinema contemporâneo. Eu ainda não assisti esse filme, mas tenho muita vontade de assistir, principalmente porque Maggie Smith está no elenco e a Maggie Smith é uma das minhas atrizes preferidas. E eu acabei descobrindo que esse livro aqui também foi adaptado para o cinema. Ele foi lançado em 2017 e se chama Amor e Tulipas. Eu consegui encontrar esse filme na internet, então espero assistir esse filme em breve. Ainda não assisti, então não tenho como comparar o livro e o filme por enquanto. Bom, mas o livro A Febre das Tulipas, ou no original Tulip Fever, foi publicado em 1999 e esse livro, essa história, se passa numa das minhas épocas preferidas, que é a Holanda do século XVII, a Idade de Ouro da Holanda. É nesse período que o país cresceu exorbitantemente, havia muitas transações comerciais, transações mercantis que atravessavam oceanos na época das grandes navegações. Havia também um fervilhão artístico e cultural. Grandes mestres da pintura holandesa viveram nessa época, como Rembrandt, Van Dyck ou Vermeer. Você com certeza já ouviu falar desses pintores, ou se não ouviu falar, você com certeza conhece algumas das telas desses pintores. E nessa época também, no início do século XVII, lá em meados de 1630, houve uma especulação financeira ao redor de uma nova espécie de flor que havia sido trazida da Turquia e que é a famosa tulipa. Os preços das tulipas chegaram lá no alto. Cada bulbo de tulipa chegou a custar até, não lembro qual é o valor, mas eu lembro que aqui no livro conta essa história das pessoas roubando o bulbo de tulipa uma da outra, porque chegavam a preços exorbitantes. E mal sabiam eles lá em 1630 que a tulipa hoje, em 2019, continuaria sendo o símbolo da cultura holandesa. Bom, esse livro, A Febre das Tulipas, ele é contado, aliás, a febre das tulipas é como foi chamado esse fenômeno de especulação financeira a propósito dos bulbos de tulipa em 1630. Bom, nesse romance, ele é contado através de várias perspectivas. Cada capítulo se inicia com o nome de uma das personagens, por exemplo, Sofia, e nesse capítulo que se chama Sofia, nós acompanhamos a perspectiva da personagem Sofia. Todos os capítulos são em terceira pessoa, com exceção da Sofia, que nos conta a sua história em primeira pessoa, e ela pode ser considerada a protagonista dessa história. O primeiro capítulo já é sobre ela, e nós ficamos sabendo que ela é uma jovem mulher que se casou muito cedo. Ela ficou órfã muito jovem, e para ajudar financeiramente a sua família, as suas irmãs, ela consente se casar com um viúvo mais velho, um mercador rico que se chama Cornelis Sandvoort. Então ela acaba se casando muito jovem, e é claro que não por amor, mas por conveniência. E o que o Cornelis mais quer nesse mundo é que a Sofia lhe dê um herdeiro, porque a sua primeira esposa faleceu e ele não teve, nenhum dos seus filhos sobreviveu à idade adulta, então é o maior sonho da sua vida é que ele tenha um herdeiro. E outra coisa que o Cornelis aprecia muito é a arte, e ele decide contratar um pintor da época para pintar um retrato dele e da sua mulher para eternizar
a eternizar a beleza da Sofia e a imagem do Cornelius, porque mesmo eles falam muito sobre esse tema que eu acho muito interessante, que era um tema muito recorrente lá no século XVII, que é a imortalidade da arte em comparação à mortalidade do ser humano, que é representado nas telas. Uma coisa muito, muito interessante. Então, o Cornelius contrata o pintor Jan van Loos, que é um pintor que existiu de verdade, é muito interessante, e ele é um jovem artista e ele e Sofia acabam se apaixonando perdidamente. Em contrapartida à história da Sofia, nós conhecemos também a história da Maria, que é a criada da Sofia. Ela é uma mulher muito jovem também e ela está apaixonada pelo William, que é um peixeiro da cidade, né? Eles moram em Amsterdã, ele vende o peixe na feira, enfim. Os dois estão muito apaixonados. Mas um dia desses, William, ele chega escondido na casa para fazer uma surpresa para Maria e ele vê saindo da casa escondida uma mulher com um capuz e ele vê pelas roupas que era a Maria e ele fica muito intrigado e vai atrás da Maria e ele descobre que essa mulher foi se encontrar com o pintor Jan van Loos no meio da noite e de maneira disfarçada. O que ele não sabia é que essa, na verdade, era a senhora Sofia que estava disfarçada com as roupas da Maria. Então acontece uma confusão total, o William fica desolado, ele acha que a Maria o está traindo e ele vai embora, ele se alista na marinha e pega o navio no dia seguinte e vai embora da Holanda sem nem mesmo dizer adeus a Maria e sem saber que ela esperava um filho seu. E é aí que as tramas dessas duas mulheres se entrelaçam, da Maria e da Sofia, e as duas vão ter que se ajudar para que elas consigam ser felizes no amor. Não vou contar para vocês qual é o desfecho dessa história, mas já contei para vocês que eu não consegui largar esse livro, então é uma história que é muito dinâmica, porque a gente vai passando de perspectiva em perspectiva e os capítulos são bem curtinhos. O que é muito interessante na minha edição também é que ela traz algumas imagens de pinturas dos mestres holandeses do século XVIII, né? Do século XVII, desculpa. Então você pode ir acompanhando o estilo dessas pinturas juntamente com o desenrolar do romance. E além disso tudo, como eu falei para vocês no início do vídeo, eu descobri que esse livro foi adaptado para o cinema. Pelo que eu li na internet, esse filme não foi muito bem recebido pela crítica, mas estou curiosa para assisti-lo, para ver essa história da Sofia e da Maria em movimento. Se vocês já assistiram a esse filme ou já leram esse livro, escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu tenho a versão do livro em inglês, mas eu dei uma pesquisada na internet e existe sim a versão traduzida para o português, se chama A Febre das Tulipas. Se você já leu alguma outra coisa dessa autora, Deborah Moggach, deixa aqui embaixo também. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!